uma barulheira tremenda, porque saiu uma notícia, uma informação banal, nada de mais, mas provocou um barulhão entre grupos reacionários na imprensa, no parlamento, porque um grupo de 15 jovens, todos eles filhos de famílias que integram o MST, esse grupo de jovens embarcou há alguns dias para Cuba. E lá eles estudarão, obviamente, respondendo a um convite do governo cubano, eles estudarão medicina humanista na escola latino-americana em Havana. Interessante notar que nas reproduções da notícia há aspas. E quando você toma o texto, você percebe onde as aspas são cabíveis, onde elas estão colocadas inadequadamente e quando elas são usadas com ironia. E usaram aspas para medicina humanista, como se fosse um troço alienígena ou um conceito grotesco, recentemente inaugurado, que não diz coisa alguma ou diz coisas ruins, ou que tenta esconder algo. E lá estão as aspas irônicas para medicina humanista. É fato que esse conceito antigo, de certa maneira, sem ter esse nome, ele está no berço da medicina. Está em Hipócrates, está no desenvolvimento da medicina, que é, ou deve ser, uma ciência a serviço das pessoas. Assim como a veterinária é uma ciência a serviço da saúde, do bem-estar dos animais. E a medicina, ela, claro, passou por processos de especialização, mercantilização. Hoje está terrivelmente mercantilizada. Inclusive no Brasil, muito no Brasil. Mas ela tem, desde o berço, a ideia de ciência humanista, para cuidar da saúde, do bem-estar das pessoas, para enfrentar problemas graves de saúde. Mas exatamente pela mercantilização, pela coisificação da medicina e pela brutal especialização, de certa maneira, em alguns pontos, por avanço natural dos conhecimentos científicos, é necessário que você mergulhe naquela parte específica da ciência. Essa ideia de especialização é muito boa, porque você tem gente cada vez mais capacitada para lidar com problemas específicos, entre os múltiplos que a medicina trata. Mas, por outro lado, a especialização, paralelamente a esse fator positivo, ela também é uma decorrência da mercantilização. Até porque ela foi produzindo o desaparecimento de uma figura
essencial, principalmente em países pobres, que é o clínico geral. É aquele capaz de diagnosticar e enfrentar problemas diversos, lidar com situações que vão de uma cirurgia até a tentativa de enfrentar o veneno. Escorpião. Então a medicina humanista, ela se torna um conceito porque esse curso ele fala de trabalho comunitário, vendo a doença, não toda e qualquer doença, mas muitas doenças que são muito mais comuns em países pobres. E essa observação não pode ser esquecida, abstraída, mas muitas doenças como problemas biológicos e sociais, causadas, muitas vezes, ou agravadas, muitas vezes, pela pobreza, pela desigualdade, pela situação que aflige centenas de milhões de pessoas no mundo, inclusive nas Américas. Como a notícia em si não tinha nada de excepcional, 15 jovens que são de famílias que militam no movimento dos trabalhadores sem terra foram convidados pelo governo cubano e estudarão medicina humanista em Havana, na escola latino-americana, na capital cubana. Tentaram então dar um jeito de que essa notícia se tornasse aparentemente relevante politicamente. E aí fizeram uma salada tentando associar também as relações do MST com a Venezuela. Esse convite do governo cubano a essas crianças, a esses jovens. E, pasmem, compras feitas pelo MST de ferramentas agrícolas chinesas, como tratores, roçadeiras, como sendo tudo isso o sinal de que o governo Lula está aproximando o MST desses países. E aí, claro, para que a notícia tenha o tom desejado, com essas ditaduras, né? Bom, no caso da China, colocaram ali para dar um pouco mais de volume, né? É impressionante que ainda hoje alguém discuta por que um país tem relações com a China, né? O mundo tem relações com a China. Todos os países africanos, claro, com exceção da Ilhas Reunião, né? Porque ali é uma possessão francesa, por decisão dos locais, né? E cometeram esse erro. Mas todos os países independentes da África recebem hoje investimentos chineses. Aliás, nos próximos 3 anos, receberão 50 bilhões de dólares em investimentos diretos da China. Os Estados Unidos, essa semana, inclusive, houve contato de alto comando militar dos Estados Unidos com a China. E em Formosa, aqui em Goiás, não é Formosa, Taiwan, não, em Goiás, exercícios militares conjuntos e havia soldados dos Estados Unidos, da China, do Brasil. O mundo se relaciona com a China, mas era preciso dar um tom de denúncia, né?
Olha, o MST comprou tratores da China, roçadeiras. É impressionante. É impressionante como a imprensa brasileira tem uma história. Essa história tem alguns heróis, tem alguns profissionais de um brilho intelectual extraordinário. Mas tem também uma história não de conservadorismo, mas uma história reacionária. Às vezes com participação material para órgãos de repressão, entregando até veículos para órgãos de repressão. Mas grande parte dessa imprensa, e aí não é apenas na cúpula, mas em redações, etc., você tem um reacionarismo vivo e que parece crescente, né? Pelo jeito, o método Paulo Freire falhou, né? Nunca foi usado, senhores. O método Paulo Freire nunca foi usado. Por favor, um pouco de respeito à história, né? À realidade. Venezuela! O Maduro, há 2 semanas ele já havia cantado essa caçapa, e agora ele formalizou o convite. E basicamente é o seguinte: o Maduro, com o bonezinho do MST e tudo, ele convidou o MST a enviar brigadas de agricultores, de camponeses. E a eles será entregue uma área no estado de Bolívar de 10 mil hectares, para que eles produzam milho, soja, feijão. E a ideia é que em poucos anos essa área atinja 100 mil hectares. E não apenas no estado de Bolívar. Eles querem, inclusive, instruções técnicas. Pô, mas o Caiado falou que eles não sabem nem plantar milho. Sabem, Caiado. Sabem. Sabem quando, sabem como, sabem onde. Então, levarão conhecimento, que alguns dizem eles não têm, levarão conhecimento para produção agrícola. Um problema sério na Venezuela. Ou seja, será bom para os dois lados. A Venezuela terá gente competente do ramo, que conhece lavoura, plantando milho, plantando feijão, plantando soja, e esses trabalhadores terão terra. E aí, no caso específico da Venezuela e de Cuba, a ideia dos caras que tentavam dar alguma relevância a essas informações. Então, qual foi a ideia? Vamos dizer que aí está uma ação do governo. Que o governo é que está abrindo essas portas para o MST. Quero lembrá-los, isso está esta semana no Granma, o jornal oficial do Partido Comunista Cubano, está uma declaração do Díaz-Canel, presidente cubano. O Canel, é sempre bom lembrar, Canel não é Fidel, né? Canel nasceu, a revolução já havia sido feita.
Canel estudou a Revolução, mas muitas vezes parece não ter a exata noção do que representa Cuba simbolicamente na luta anti-imperialista, etc. Mas o Canel, ele tem ganhado desenvoltura. Não é fácil, não é fácil. Quando ele olha que na linha do tempo ele é o segundo depois da aposentadoria do Fidel, depois o Fidel se aposentou alguns anos antes de morrer, aí veio o Raul e aí veio o Dias-Canel. Mas o Canel, ele começa a aprender mais o que está em jogo. Ele já deu declarações infelizes, inclusive em alguns momentos parecia tentar ganhar simpatia do Ocidente. Depois percebeu que o jogo não é esse. E passou a dar passos certos. Mas ele disse esta semana, está no Granma, que países que pediram comprovação da vitória do Maduro são países que têm interesses ocultos. Ora, ele não está falando dos Estados Unidos, da Argentina, nem mesmo do Chile. Porque esses países não pediram provas. Os países estavam dizendo que o famoso e popular Edmundo Hurta ganhou. Quem pediu provas foi o Brasil, foi a Colômbia. Inicialmente o México, depois o México se afasta dessa posição. Ou seja, o Canel estava se referindo ao Brasil. Então, definitivamente, esse convite nada tem a ver com o governo brasileiro. Nem o de Cuba e nem o da Venezuela, menos ainda o da Venezuela. Aliás, ao não apenas reiterar, mas oficializar o convite, porque há 2 semanas ele havia sido anunciado informalmente pelo Maduro. Agora, ele foi anunciado formalmente e oficialmente. Ele mandou recados para o Lula, inclusive a respeito da reforma agrária. Como quem diz, você não faz, você só fala. E no caso da China, aí colocaram para, sabe, vamos colocar mais um país aqui e tal, porque eles compraram tratores. Sabe quem negocia com a China, meu amigo? O teu herói, Elon Musk. Negocia e assim, fervorosamente. E ri, sorri para o Xi Jinping. Não quer nem saber. Não está preocupado com o regime chinês, com a estrutura jurídica da China. A China tem dinheiro, tem investimento, tem tecnologia e é isso que ele quer. É isso que ele quer. Então, dizer que comprou trator da China e tratar isso como algo relevante do ponto de vista de política externa brasileira. Mas é interessante o tom, né? A reprodução de uma ideia imperialista, de que aquele país, aquela ilhinha pobre, com 12 milhões de pessoas, com um caminhão de problemas econômicos, que sancionada e ressancionada e bloqueada, e enfrentando problemas internos graves, porque é um país pobre, procura manter, e tem conseguido manter, a dignidade.
E esse conceito parece ter desaparecido em grande parte do Ocidente. É o comportamento dos vassalos. Vassalos e, ao mesmo tempo, arrivistas, né? Tentam subir na escala de importância desse universo imperial. Você viu? Ele foi recebido pelo Biden. Oh! Ele foi recebido pelo Obama. Oh! E há um aspecto importante que é a reprodução. Houve um ato agora, isso grande parte do noticiário ignora completamente. Houve um ato grande em Miami e em outras cidades da Flórida, pedindo o fim do bloqueio do país mais rico da história. Nunca um país acumulou tanta riqueza. Em termos absolutos, é claro. Em termos relativos, é outra discussão. Para a riqueza da época, o que havia no Império Babilônico, no Império Assírio, no Império Romano. Mas, em termos absolutos, nunca nenhum país acumulou tanta riqueza. Com um poderio militar também inigualado na história. E esse país faz um bloqueio há mais de 60 anos. Na prática, são 63. Até um pouquinho mais, porque houve inicialmente um bloqueio de armas ao Batista, vejam vocês a ironia. Mas depois é um bloqueio político, econômico, financeiro. Se você tem um navio e o seu navio vai levar sementes de milho, ou vai levar leite em pó para Cuba, você está sujeito a sanções dos Estados Unidos e talvez tenha de ficar muito tempo sem poder ancorar o seu navio num porto dos Estados Unidos. Proibido porque levou leite em pó para Cuba. Isso produz pobreza, privações. Então esses caras resolveram fazer uma manifestação na Flórida. Cubanos e não cubanos. Gente que se interessa pelo assunto, que não tem nada a ver com Cuba, mas também cubanos. E eles foram atacados, a polícia precisou entrar na área, foram atacados por grupos daqueles exilados cubanos, né, que estão lá, herdaram o trabalho e a ideologia dos que empreenderam a invasão à Baía dos Porcos e apanharam, né, perderam e odiavam Kennedy porque não teria dado apoio suficiente. Não é que o governo dos Estados Unidos não participou, não. Participou, financiou e treinou e armou. Mas não quis dar apoio aéreo. Embora houvesse aviões, claro, foram imprescindíveis, mas o apoio aéreo decisivo, com bombardeios, etc. Não quiseram. Porque não queriam provocar um incidente internacional. Não com Cuba, estão nem aí para Cuba, mas com a União Soviética. Então essa gente está lá, seus herdeiros lá estão, atacaram. Mas por quê? Por que lhes interessa sanções? Por que lhes interessam sanções contra os cubanos? Por que lhes interessam bloqueios de toda a ordem contra aquela ilha? É a mesma mentalidade. Apareceu a palavra Havana na notícia. Pronto. A reação foi instantânea. Temos aqui um escândalo. E aí viram, perto da palavra Havana, a sigla MST. Uá!
temos aqui um escândalo político, ideológico. E aí vem um convite do Maduro. Nossa! Vamos aproveitar e colocar a China no bolo. Isso se espalha, né? Porque se fosse uma coisinha à toa, na mesma revista que dizia que o Marighella gostava de batidinha, de caipirinha, e o Marighella não bebia nem sequer uma gota de álcool. Não é? E era um desordeiro, quando era um cara de uma disciplina de monge, né? Então, isso que era postado, colocado, reproduzido, editado há 57 anos, essa história da batidinha, tá aí. Continua pulsando e com muitos estímulos nas redações, meu caro Ronald Gimenez.